filhos são reflexos dos pais e não alunos deles. É importante, mas muito importante mesmo, que a gente pare por um instante e pense com sinceridade sobre quem somos de verdade. Porque no fim das contas é isso que vai determinar quem nossos filhos vão se tornar. A maneira como eles olham o mundo, como eles tratam as pessoas, como eles aprendem a amar ou a se fechar. E é aí que eu te pergunto, na mesa do jantar, no sofá da sala, dentro do carro, indo para a escola ou até mesmo para a igreja, o que você tem deixado escapar nas entrelinhas da sua rotina? Será que você tem falado mal das pessoas? Tem feito comentários duros, julgamentos sobre a roupa, o jeito, a vida dos outros? Tem se queixado dos erros cometidos contra você? Porque veja bem, o seu filho não vai seguir o que você diz para ele fazer. Você entende isso? Ele vai seguir o que você vive, aquilo que você faz quando você acha que ele não está prestando atenção. Aquilo que ele percebe, que ele sente, que ele observa, mesmo que você nunca tenha explicado com palavras. É assim que o seu filho aprende. Muita gente se assusta quando o filho diz algo cruel para um coleguinha, mas na maioria das vezes aquilo não nasceu ali. Aquilo foi ensinado com o olhar, com os gestos, com os comentários. As pessoas não se corrompem de uma hora para outra. Por exemplo, quando elas entram na política ou quando elas começam a trabalhar num ambiente que parece ruim. Na verdade, elas só agem nesses lugares da forma como elas aprenderam em casa, ainda na infância. A semente ela foi plantada muito antes e quando ela chega num ambiente fértil, ela cresce. Cresce e floresce exatamente com aquilo que a gente semeou. E aí você diz que seu filho aprendeu isso com os amigos da escola, com os grupos do condomínio. Mas faz sentido ele absorver mais de quem convive menos? Faz sentido que outras pessoas tenham mais força sobre ele do que você, que vive ao lado dele todos os dias? Ou que deveria? Se você está sendo menos referência do que você gostaria, talvez seja a hora de mudar isso. Então guarda essa dose de conexão de hoje aí, bem dentro do seu coração. Seja o espelho que você quer que seu filho carregue dentro dele. Porque ele está olhando e mais do que isso, ele está aprendendo todos os dias com você. Lacan nos ajuda a compreender isso de uma forma muito profunda. Para ele, a criança só se reconhece a partir do reflexo que recebe do outro. O outro primário, gente, aquele que vai moldar a sua percepção de si mesmo e do mundo, com certeza é a figura parental. O olhar da mãe, do pai ou de quem cuida dessa criança é o espelho no qual essa criança começa a se formar. Ela aprende a amar, se relacionar, lidar com frustrações e tudo isso através do exemplo e não apenas das palavras ou das frustrações. É por isso que dizemos que os filhos eles são reflexos dos pais e não alunos deles, porque o aprendizado mais profundo acontece na prática, na vivência cotidiana, no que é sentido, observado e incorporado para essa criança, mas tudo silenciosamente. A psicologia do desenvolvimento ela confirma essa realidade porque Piaget mostrou que o aprendizado moral e social acontece principalmente pela experiência e pela observação. Tudo isso muito mais, gente, do que pela instrução verbal. O Bandura, em sua teoria da aprendizagem social, ele reforça que nós imitamos comportamentos, sejam eles bons ou ruins, conscientes ou inconscientes. Ou seja, quando você acha que o seu filho está aprendendo com a escola, com os colegas ou até mesmo com a televisão, lembre-se, por favor, o aprendizado mais profundo e duradouro acontece dentro de casa, no cotidiano, no exemplo que você dá, mesmo sem perceber. E a psicanálise, gente, nos ajuda a entender ainda mais a fundo. Freud já dizia que os primeiros anos de vida constroem a base do inconsciente, que tudo o que vivemos diante da criança, as nossas raivas, nossos medos, nossas generosidades também, deixam marcas profundas em sua formação. A filosofia nos ajuda a refletir sobre o sentido disso tudo. Aristóteles já dizia que o nosso caráter é moldado pelos hábitos e pelo exemplo, muito mais do que por regras externas. Rousseau também afirmava que o ambiente e a vivência cotidiana são fundamentais na formação do indivíduo. Por isso, educar não é simplesmente ensinar o que é certo com palavras, mas viver de forma que o exemplo seja aquilo que desejamos que nossos filhos verdadeiramente incorporem. Há também algo fascinante quando olhamos para diferentes tradições espirituais e filosóficas. O budismo, por exemplo, fala muito sobre a lei da interdependência. Nada existe isolado, tudo está conectado. Tem um sábio, monge vietnamita, que ele dizia que educar uma criança é educar a si mesmo, porque aquilo que você faz inevitavelmente volta em forma de reflexo no outro. Se você cultiva a compaixão, ela se multiplica. Se cultiva a raiva,
ela também encontra terreno para crescer. Essa visão dialoga profundamente com a psicanálise, porque nossos filhos são, em certo sentido, extensões vivas do que carregamos em nós. No Vedanta, existe a ideia de que aquilo que pensamos e praticamos constantemente vai moldar o nosso caráter. É o conceito de sanskara. As impressões que se acumulam na mente determinam nossas reações futuras. Então, cada palavra que nós dizemos, cada gesto, cada pensamento repetido em família vai deixar marcas invisíveis, mas poderosas, e que depois elas se tornam hábitos e, por fim, um destino. Se no lar, gente, se cultiva o hábito de crítica, de julgamento, de fofoca, isso é gravado como impressão profunda no coração da criança, que mais tarde reproduz sem perceber, nem sabe onde foi que aprendeu. A Bíblia também traz reflexões que se encaixam nesse mesmo eixo. Em Provérbios encontramos a famosa orientação: instrui o menino no caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Muitas vezes pensamos nessa instrução apenas como palavras, regras, doutrinas que a gente tem que ensinar, mas o texto fala de caminho, de prática, de vida vivida. O caminho é aquilo que se percorre com os pés, não apenas com a boca. Isso significa que os filhos seguem de fato o que eles veem: a honestidade ou a falsidade, a generosidade ou a indiferença, o amor ou o rancor, que habitam o dia a dia da casa. E se pensarmos no presente, nas pesquisas mais atuais da neurociência, vemos que tudo isso se confirma. Estudos sobre neurônios espelho mostram que nosso cérebro ele é programado para imitar, olha que interessante, e internalizar aquilo que observamos nos outros, especialmente nas figuras de referência mais próximas. Isso explica por que a criança não apenas copia atitudes, mas também as emoções. Se o lar é ansioso, a criança aprende a ser ansiosa. Se o lar é afetuoso, a criança aprende a ser afetuosa. O que parece invisível, silencioso, é justamente o que mais forma. Portanto, quando pensamos em educar, precisamos compreender que não se trata de controlar comportamentos pontuais, mas de cultivar uma atmosfera, um modo de viver. Como dizia Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração e grande psiquiatra, ele diz que o exemplo é mais eficaz do que as palavras quando se trata de educar. Ele via nos lugares mais sombrios da humanidade que aqueles que se mantinham íntegros diante do sofrimento eram capazes de transmitir esperança e sentido a todos os outros. Isso mostra que a força do exemplo e não é apenas pedagógica, mas é também existencial. Então, guarde essa reflexão, seja o espelho que você quer que o seu filho carregue dentro dele. Ele está observando, sentindo e absorvendo cada gesto, cada olhar, cada emoção que você manifesta, mesmo que você pense que não está prestando atenção. O que você vive hoje no cotidiano se transforma na base da personalidade do seu filho amanhã. Educar não é apenas instruir, é moldar pelo exemplo, pelo cuidado, pela consciência de si mesmo. Comece a olhar para as suas ações, para as suas palavras não ditas, para os gestos que estão sendo repetidos na rotina. Porque no final das contas, quem você é hoje é quem o seu filho está se tornando para o amanhã.